Não começou com um sussurro, mas com um grito. Um grito que ecoou através dos tempos, reverberando nas profundezas da terra e nos corações dos homens. Um rugido gutural que rasgou o tecido da realidade, como se o próprio universo estivesse se contorcendo em agonia. Era como se o próprio planeta tremesse, recuando de uma força invisível, uma força que não podia ser contida ou compreendida. Isso não era uma tempestade comum, nenhum mero evento meteorológico. Era uma manifestação de algo muito mais antigo e poderoso. Isso era algo antigo, algo faminto, algo que havia sido despertado de um sono profundo e agora buscava saciar sua fome insaciável. O céu, antes uma tela familiar de azul celeste, se contorceu em uma tapeçaria grotesca de púrpuras machucados e verdes doentios. Cores que pareciam pulsar com uma vida própria, como se o próprio céu estivesse sofrendo. O próprio ar crepitava com uma energia não natural, uma tensão palpável que oprimia o coração dos homens. Cada respiração era um esforço, cada batida do coração um lembrete da fragilidade da vida. A cidade de Oakhaven, aninhada à beira-mar em sua ignorância feliz, estava prestes a se tornar um sacrifício involuntário para essa fúria despertada. Seus habitantes, alheios ao perigo iminente, continuavam com suas vidas cotidianas, inconscientes do destino que se aproximava. Uma tempestade estava chegando, sim, mas não uma encontrada em nenhum livro de meteorologia. Esta era uma tempestade de lendas, uma tempestade que existia apenas nos contos mais antigos e nos pesadelos mais sombrios. Essa tempestade tinha um nome sussurrado em tons abafados em contos de marinheiros antigos. Um nome que era passado de geração em geração, sempre com um tom de reverência e medo. Um nome que causava arrepios na espinha dos marinheiros mais experientes. Homens que haviam enfrentado os mares mais traiçoeiros e sobrevivido para contar a história, mas que agora tremiam diante da mera menção dessa tempestade. Isso não era uma tempestade. Não, isso era algo muito mais terrível. Algo que desafiava a compreensão e a lógica. Isso era a tempestade, a personificação da fúria e do poder da natureza, desencadeada sobre um mundo despreparado. Os mais velhos, aqueles com memórias desbotadas e sabedoria gravada em seus olhos, sentiram primeiro. Eles sabiam que algo estava errado, que algo terrível estava prestes a acontecer. Um medo primal, uma compreensão de que algo perverso estava a caminho. Eles podiam sentir no ar, na forma como os pássaros pararam de cantar e os animais se esconderam. Eles falavam de lendas, de um tempo antes do tempo, quando o mundo era jovem e os elementos eram governados por seres de poder inimaginável. Seres que podiam moldar a realidade com um simples pensamento. Seres que podiam engolir o sol inteiro e mudar as marés com o movimento de seus pulsos. Seres cuja existência era um lembrete constante do poder bruto e indomável da natureza. A tempestade, eles sussurravam, era a fúria de um desses seres, desencadeada em um mundo que havia esquecido seu lugar. Um mundo que agora enfrentava a ira de uma força que não podia ser contida ou compreendida. E assim, enquanto os ventos uivavam e os trovões rugiam, Oakhaven se preparava para enfrentar seu destino. Um destino selado por forças além da compreensão humana, uma batalha entre o homem e a natureza que ecoaria através dos tempos. O primeiro sinal, sinistro e inegável, foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o mundo ao redor, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. A sinfonia usual da natureza, o chilrear dos grilos, o farfalhar das folhas, o estrondo distante das ondas, foi silenciada como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no mundo. Era como se a terra estivesse se preparando para algo terrível, algo que ninguém poderia prever. Até o ar, geralmente vivo com o cheiro salgado do mar, ficou parado e pesado, denso com o cheiro metálico de ozônio. A atmosfera estava carregada, quase elétrica, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Então, os animais começaram a agir de forma estranha. Eles pareciam sentir algo que os humanos não podiam, uma mudança na energia ao seu redor. Pássaros levantaram voo em bandos em pânico, suas formações geralmente graciosas se dissolvendo em uma fuga caótica. Era um espetáculo assustador, como se o céu estivesse cheio de sombras em movimento. Os cachorros uivavam de forma triste,
seus pelos eriçados como se sentissem uma ameaça invisível. Eles se encolhiam, tremendo, seus olhos arregalados de medo. Até os insetos, aqueles habitantes onipresentes da terra, pareciam ter desaparecido, deixando um silêncio assustador em seu rastro. Era como se a própria vida tivesse sido sugada do ambiente. Os pássaros, eles simplesmente levantaram voo todos de uma vez. Nunca vi nada parecido. Era como se eles soubessem que algo terrível estava por vir. Algo que nós, humanos, não podíamos perceber. Nunca vi nada parecido. Era como se eles soubessem que algo terrível estava por vir. Eles se moviam com uma urgência desesperada, como se estivessem fugindo de um predador invisível. Conforme o céu escurecia, as sombras se esticavam e se contorciam, assumindo formas monstruosas que dançavam na beira da visão. Era como se o próprio céu estivesse se transformando em algo maligno. Sussurros carregados pelo vento, quase inaudíveis no início, depois ficando mais altos, mais insistentes. Eles pareciam formar palavras, frases em uma língua há muito esquecida. Palavras em uma língua há muito esquecida, mas de alguma forma compreendidas pelo medo primal que se acumulava na boca do estômago de todos. As pessoas olhavam ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas o medo era palpável. O mar, geralmente uma fonte de conforto e sustento para o povo de Oakhaven, agitava-se inquieto, suas ondas, antes gentis, crescendo em paredes de água imponentes. Era como se o próprio oceano estivesse em tumulto, refletindo a inquietação do céu. Os barcos de pesca, geralmente balançando pacificamente no porto, agora se esforçavam em suas amarras, seus mastros balançando perigosamente como se estivessem nas garras de uma mão invisível. Os pescadores, acostumados com as tempestades, olhavam com preocupação, sabendo que esta não era uma tempestade comum. O medo era palpável agora, espalhando-se como um rastilho de pólvora pela comunidade antes pacífica. Oakhaven, uma cidadezinha costeira, sempre fora um lugar de tranquilidade, onde as pessoas conheciam seus vizinhos e as crianças brincavam nas ruas sem preocupação. Mas agora, tudo isso parecia uma memória distante. As pessoas fechavam suas janelas, trancavam suas portas e se amontoavam no escuro, seus rostos iluminados pelo brilho bruxuleante da luz de velas. Cada estalo de madeira, cada assobio do vento, fazia com que seus corações batessem mais rápido. As famílias se reuniam, buscando conforto na presença uns dos outros, tentando afastar o medo crescente. Orações eram sussurradas, pedidos de libertação murmurados na escuridão crescente. As palavras, embora ditas em voz baixa, carregavam um peso imenso, como se cada sílaba pudesse afastar a tempestade iminente. As velhas histórias de tempestades passadas, contadas pelos anciãos, agora pareciam mais reais do que nunca. Mas a tempestade não se comoveu com seus apelos. Ela rugia com uma fúria incontrolável, como se tivesse uma vontade própria, determinada a varrer tudo em seu caminho. As árvores dobravam-se sob a força do vento, e a chuva caía, como se o próprio céu estivesse desabando. Ela tinha vindo para Oakhaven, e não seria negada. A cidade, que antes parecia um refúgio seguro, agora estava à mercê de uma força implacável. As ruas, que antes estavam cheias de vida, agora estavam desertas, exceto pelo som constante da tempestade. O velho Hemlock, seu rosto um mapa de rugas gravadas por anos de sol e sal, estava nos penhascos olhando para o mar agitado. Ele sempre fora uma figura solitária, mas agora, mais do que nunca, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. O mar, que ele conhecia tão bem, agora era um inimigo. Seus olhos, geralmente nublados pela idade, estavam agora afiados e claros, refletindo a luz não natural da tempestade que se aproximava. Ele sabia que essa não era uma tempestade comum. Havia algo de sobrenatural nela. Algo que ele não conseguia explicar, mas que sentia em seus ossos. Está vindo! A tempestade está sobre nós! Suas palavras, embora simples, carregavam um pressentimento sombrio. Ele sabia que a cidade não estava preparada para o que estava por vir. Suas palavras, carregadas pelo vento, chegaram aos ouvidos daqueles amontoados em suas casas. Cada um deles sentiu um calafrio ao ouvir a voz do velho Hemlock, como se suas palavras tivessem o poder de tornar a tempestade ainda mais real.
Um suspiro coletivo percorreu a cidade, seguido por um silêncio mais assustador do que qualquer grito. Era como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando pelo pior. O silêncio era quebrado apenas pelo som da tempestade, que parecia zombar de seus medos. Eles conheciam as lendas, sussurradas de geração em geração, contos de uma tempestade diferente de qualquer outra, uma tempestade que devorava não apenas carne e osso, mas também almas. As histórias que antes pareciam apenas contos de fadas, agora eram lembradas com um novo respeito. Uma jovem chamada Sarah agarrou seu filho perto, seu coração batendo forte em seu peito. Ela sempre fora uma mulher forte, mas agora sentia-se impotente diante da fúria da natureza. Seu filho, sentindo o medo da mãe, apertou-se ainda mais contra ela. Ela podia ouvir o vento uivando lá fora, um lamento triste, quase humano, que enviou arrepios por sua espinha. O som era como um aviso, uma promessa de destruição. Cada rajada de vento parecia sussurrar segredos sombrios, histórias de desespero e perda. O que seria deles? Que horrores esta tempestade reservava? Sarah não conseguia afastar esses pensamentos, e cada trovão que ecoava no céu parecia responder às suas perguntas com um rugido ameaçador. Ela fechou os olhos e rezou. Rezou por um milagre. Rezou por salvação. Rezou pelo amanhecer. Em seu coração, ela sabia que a única coisa que poderia salvá-los agora era a luz do dia, a promessa de um novo começo. E assim, com cada oração, ela esperava que o amanhecer trouxesse a paz que tanto desejavam. A tempestade havia chegado e, com ela, o caos foi desencadeado em Oak Haven. Os ventos uivavam com uma fúria além da compreensão, rasgando a cidade com uma força implacável e devastadora. Telhados foram arrancados de casas, árvores foram arrancadas do chão e a própria terra parecia tremer sob o peso da fúria da tempestade. Depois da tempestade, a cena era de completa devastação e desolação. Corpos jaziam espalhados, alguns quase irreconhecíveis, outros retorcidos em formas grotescas e trágicas. Era como se a tempestade não tivesse tirado apenas vidas, mas distorcido a própria realidade e o tempo. Aqueles que sobreviveram falaram da tempestade em tons baixos e reverentes, quase sussurrando. Eles a descreveram como uma entidade viva, uma força da natureza que era bela e aterrorizante ao mesmo tempo. Eles falaram de vozes no vento, chamando em uma língua que ninguém conseguia entender, mas todos sentiam em seus ossos. A tempestade veio e se foi, deixando para trás uma cidade para sempre mudada e marcada. O povo de Oak Haven se reconstruiria, mas nunca esqueceria a fúria que havia caído sobre eles. As lendas cresceriam, as histórias seriam passadas adiante e o nome da tempestade seria sussurrado com medo por gerações.